Fala galera, bom demais? O vídeo de hoje vou responder sobre uma pergunta que é curiosidade de várias pessoas. Qual que é o salário de um jogador de poker? A resposta é que não existe um salário fixo para um jogador de poker. Os lucros variam muito de um mês para o outro. Mas para que vocês consigam visualizar, resolvi trazer para vocês uma análise do meu ano de 2019. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, siga nas redes sociais, comenta aí para ajudar no algoritmo e vamos nessa! Fala galera, beleza? Então para vocês terem uma noção aqui de como é o ano de um jogador, eu vou fazer aqui essa análise aqui no Sharkscope. Para quem não sabe, o Sharkscope, Shark vem de tubarão, né? Scope é como se fosse aquela mira, então seria como você analisa os Sharks, você mirando nos Sharks. Mas você pode analisar qualquer jogador aqui, você pode analisar o seu próprio jogo, assim como o jogo de vários outros jogadores. Você tem aqui a pesquisa básica, né? Que não é paga, é free, você tem direito, se eu não me engano, a 5 pesquisas por dia no modo free. No modo avançado aqui eu contratei o plano Gold, né? Tem um pouco mais de 1000 pesquisas aí por mês. Agora aqui eu vou fazer uma análise um pouco mais rápida, porque eu vou falar de todos os meus meses de 2019 e fazer uma análise geral do ano para vocês terem uma ideia de como é o ano de um jogador de poker. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Aqui eu venho primeiro em intervalo de datas. Coloco aqui, vou colocar em janeiro, 1º de janeiro de 2019 até dia 31 de janeiro de 2019. Vou analisar aqui em dólares mesmo, né? Beleza, então tranquilo. Grupo de jogadores, então o grupo dos meus jogadores aqui, Oxide, 7 sites. Oxide, já aparece aqui, ó, 7 jogadores, 7 sites, então são minhas 7 contas que estão aqui, ó. Você pode ver o WPN, Tiger, GG, o Party Poker, do Espanha, do HH Poker e do PokerStars. Então aqui, falar primeiro do meu mês de janeiro, eu tive 796 jogos, eu fiz média de 31.8 jogos por dia, foi um mês que eu volumei bastante. Clicar aqui para ver o gráfico, esse foi o meu gráfico de janeiro. O stake médio aqui é a média de entradas, que tem entradas que você vai entrar de $1, tem outras de 11, tem entradas de 2,20, tem vários valores de entrada. Você pegar a média dessas entradas vai dar o seu average buy-in, que é a mesma coisa que o stake médio, o average buy-in, que é a média de entrada. Por exemplo, se você entrou em um jogo, 2 jogos de 5 e um jogo de 10 ali, ou se você, vamos supor aqui para vocês entenderem, vou abrir aqui a calculadora, tá, supondo, você entrou aqui em um jogo de 10, mais 2 jogos de 5, exemplo básico, não é assim, não vai ter só essa quantidade de jogos, mas por exemplo daria 20, se você divide isso aqui por 3, seu average buy-in seria 6.66 aqui, entendeu? É um exemplo bem básico, bem só para vocês entenderem que é a média de todos os jogos que você jogou no mês. Se eu joguei 31.8 jogos por dia, 796 jogos, vai somar o buy-in de cada um desses 796 jogos e vai dividir por 796. Isso seria o seu stake médio ou seu average buy-in, beleza? Então, seguindo, né? O lucro foi de $3.071 e o meu ROI total foi de 40.5%. E aqui agora já vamos olhar o próximo mês, né? Esse mês eu já saí para baixo, tá vendo? Aqui tem um gráfico caindo. Então foi 662 jogos e eu fiz 30.1 jogos por dia. E o stake médio aqui no caso, né? De 9.31, um lucro de menos 907. O ROI foi negativo, né? Obviamente, porque eu perdi nesse mês. Foi de 13.2%. Então aqui você já começa a perceber como não existe o ganhar por mês. Primeiro mês eu ganhei 3.000, aqui eu perdi 907. Então beleza, vamos pro terceiro mês aí então. Beleza, e aqui você já vê que, por exemplo, o volume mudou, né? O primeiro tinha sido 700 e pouco, depois foi 600 e pouco. No mês de março, por algum motivo, eu tive menos volume, eu fiz 415 jogos só. Foi uma média de 18.9 jogos por dia. O stake médio foi de 8.58 e o lucro foi de $1.546, um ROI total de 38,9%. Então beleza, isso já deu para vocês perceberem que varia bastante, né? Que teve 3.000, depois teve menos 900, agora no terceiro mês já foi 1.546, ou seja, é uma parada totalmente instável o quanto você vai ganhar por mês. E no final aqui eu vou fazer uma análise do ano para vocês entenderem, tipo assim, apesar da instabilidade, no longo prazo você consegue ser lucrativo, entende? Então vamos lá, que eu vou colocar o próximo mês, né? Sem mais delongas.
Em abril eu tive 455 jogos, foi 16,9 jogos por dia, ou seja, eu tinha jogado menos ainda, né? E o gráfico foi assim, né? ROI total de 30,8%, stake médio de 9,65%, mês de abril eu ganhei 1.507. Próximo mês... Mês de maio, já você vê que no próprio mês aqui, ó, a gente começou perdendo e deu um hit aqui, que foi um hit grande que salvou o mês de maio, que foi 8.953, que a gente ganhou um torneio do Scoop, que foi um torneio 55 Six Max Turbo no PokerStars. Terminamos em quinto de 5.343 jogadores. Então a gente passou a maior parte do mês perdendo e no final do mês teve essa premiação aqui de 8.953 que deu o nosso lucro aqui de $5.720. Com 621 jogos, você vê que o stake médio subiu. Normalmente nas séries é bom ressaltar isso, né? Maio aqui é o mês de série do Scoop, né? Então foi o nosso stake médio tinha subido para 12,12 aqui. Então por isso que teve um stake médio maior. O desafio foi maior, a gente perdeu a maior parte do mês e teve um hitzinho aqui em quinto lugar do Scoop que salvou a gente aqui nesse caso, né? Beleza. Seguindo pra frente, né? Próximo mês. Foi um mês que a gente perdeu, né? Você vê aqui que o nosso stake médio também já tinha subido, a gente estava jogando um pouquinho mais caro, estava 12,22. Tá, foram 461 jogos, foi 17,7 jogos por dia, um stake médio de 12,22. A gente perdeu 200, teve um ROI negativo de menos 3,2. Vocês estão vendo quanto que varia de um mês para o outro. Até mesmo no mês que você perde, você vai ter alguns resultados. Que você vê que, por exemplo, ó, eu tinha puxado 777 em um torneio de 22 ali, Six Max Turbo, Progressive KO, 798 jogadores. No Espanha eu também tive esse outro resultado aqui legal, que foi de 964, né? Mas mesmo tendo esses resultados, ainda foi um mês que eu saí 200 negativo. Fechou? Aqui já foi um mês que a gente ganhou mais, né? Vamos ver aqui quais foram os torneios principais. A gente fez 473 jogos, teve 18 jogos por dia, teve um stake médio de 17,37, a gente já estava jogando um pouco mais caro, tá vendo? E o lucro foi de 7.471, um ROI total de 81,9%. E a gente ganhou a consideração aqui do Sharkscope, eu não sei exatamente como funciona isso. Eles colocaram a gente aqui como um Medium Shark nesse momento. E aqui vocês podem ver que aqui teve esse torneio aqui de 4.824, que foi um torneio do Bounty Builder 11, 125k garantidos, né? Eu terminei em segundo de 10.583 pessoas. O melhor resultado mesmo desse mês foi esse Bounty 11. No mês de agosto aqui, a gente teve 449 jogos, teve 18 jogos por dia, o stake médio subiu, ou seja, a gente já estava jogando um pouco mais caro, 21,75 stake médio, o lucro foi de 963. Você vê como que varia de um mês para o outro, o ROI agora foi de 8,9% nesse mês de agosto. E aí você vê os melhores resultados, né? Olha como é que o gráfico foi. Veio vindo para baixo, boom, deu um resultado, veio vindo para baixo, deu outro resultado. Aqui foi, a gente ganhou 1,5k euros, né? No torneio de Progressive KO 50 Six Max, 20k garantido. A gente terminou em segundo de 420 jogadores. E o outro resultado aqui legal foi o 1091 no torneio The Big 50, né? 12.500 garantido. Terminamos em 3 de 235 jogadores. Então beleza, foi um mês aí bem diferente dos outros também, né? Cada mês tá divergindo bem dos outros, né? É importante que vocês percebam isso. Nosso mês de setembro, acho que vocês já sabem, né? Setembro é mês de WCUP e Galactic Series, né? Então foi um mês que eu fiz 647 jogos, joguei 24 jogos por dia, nosso stake médio subiu, né? A gente estava jogando mais caro aqui em época de WCUP. Então o WCUP de 2019 a gente jogou um stake médio aí de 27,14, o lucro aqui de 13.174, um ROI total de 67,8%. Se a gente for ver aqui os pontos do gráfico de subida, né? Teve 3.794 de um torneio do Galactic Series, que acontece junto com o WCUP, só que essa série é do Espanha, né? Então na Galactic a gente puxou em sexto de 3.805 jogadores. Torneio de buy-in de 50 euros, a gente ganhou 3.794 euros.
Aqui teve esse outro resultado, que a gente ganhou 8.872 euros, num torneio de 50 euros de entrada. Foi o Holden Deep Turbo 60k garantido. A gente cravou o torneio pegando em primeiro de 991 jogadores. A gente cravou um torneio de série que pagava bem para a época, para o stake médio que a gente jogava. Então por isso que a gente teve um mês tão positivo. Então teve esse resultado que foi muito bom, né? Teve outros resultados bons também aqui, como esse hot aqui, que a gente puxou 2.814, tá vendo? Teve esse outro torneio aqui, que puxou 2.437 também, que a gente cravou. Então, beleza, cada uma dessas premiaçõezinhas aqui é um torneio que a gente puxou um in the money considerável aí, alguns menores, outros maiores, como vocês podem ver. E mesmo a gente tendo puxado tanto, o lucro aqui final foi de 13.174, né? Então foi um mês muito bom esse mês aqui pra gente de setembro do ano passado, né? De 2019. No caso, eu tô fazendo essa análise em 2020, né? Mês de outubro a gente foi muito mal, né? Foi um mês pós-série, então a gente jogou bem pouco. Você pode ver que, como a gente teve que pegar muito pesado no mês de série, é provável que o mês de outubro tenha descansado um pouco, tenha viajado. Tava jogando caro ainda, né? Você pode ver aqui pelo stake médio. Caro comparado ao que eu jogava antes, né? Se comparar com o que eu jogo em 2020, isso é barato. Mas beleza. Aqui a contagem de 301 jogos que foi, a gente jogou 15.8 jogos por dia só, né? Jogamos pouco. Teve um ROI negativo de 35 menos 35.1 e a gente perdeu 3.645 nesse mês aqui. Você vê aqui o gráfico, né? Gráfico em queda, né? Teve alguns resultadozinhos aqui que não são tão relevantes. Pegamos o terceiro lugar aqui, ó. E aqui começou a desabar, teve algumas coisinhas aqui não tão relevantes aqui no meio. A gente tava jogando aqui algumas coisas que Bounty Builder Series, tá vendo? Ó, que rolou. Sunday Mayor, Bounty Builder Series. Tava rolando o C-Cup, que é como se fosse o final ali, o Scoop do Espanha, né? Como se fosse. Então tava rolando esses torneios aqui na época, né? Beleza, então foi um mês meio ruim. Sharkscope até me classificou, que nem aquela outra hora foi de Shark e nesse mês foi de Fish. Pra vocês verem como é a diferença. Fish, pra quem não sabe, é o jogador fraco, né? Ou seja, vai ter mês que ele me considerou como Shark ali, agora esse mês considerou Fish. Então varia bastante de mês, principalmente quanto menos jogos você jogar em um mês, maior vai ser a variância. Então é isso, né? Quanto mais você tem que fazer uns jogos ali acima de 500, 600 ali, que vocês viram que é uma quantidade boa. Então esse mês de outubro foi um mês ruim, né? Beleza. Próximo mês. Também joguei pouco agora aqui no mês de novembro. Você vê que eu joguei 389 jogos, média de 16.9 jogos por dia. O stake médio que eu tava jogando foi de 25.61 e a gente perdeu 1.816, um ROI total de menos 16.4%. Então, se você analisar aqui, ó, o gráfico, como é que foi, a gente até tinha começado legal aqui, puxou 429 aqui, depois tinha puxado 1857 aqui, depois foi desmoronando, né, com algumas premiações no meio, mas foi desmoronando o gráfico. Então, pra vocês verem, também foi um mês ruim, né, no caso, de novembro. Que vê que em dezembro eu joguei pouco também, né? Tem uma variância grande quando a gente joga pouco, mas como eu joguei pouco dessa vez, foi 204 jogos, foram 14.6 jogos por dia, no stake médio 22.14, a gente lucrou 3.956 aqui, um ROI total de 79%. Consideraram a gente aqui como medium shark, né? Mas no curto prazo, você ser considerado como fish ou medium shark não quer dizer nada, porque que nem eu mostrei para vocês, o mesmo jogador sendo bom ou ruim, ele vai ter meses bons, ele vai ter meses ruins, então assim, essa variância no curto prazo é muito alta, né? Então vocês podem perceber aqui, ó, teve esses torneios aqui que foram interessantes. Os torneios mais interessantes foi esse aqui de 1131, que eu cravei um torneio de field curto, né? Foi 98 jogadores só que tinha. Esse outro torneio aqui eu peguei em segundo de 1485 jogadores, deu $2.080. E esse aqui já foi em euros também, foi 1.193 euros aqui na Winter Series, né? Winter Series que estava acontecendo aí durante esse período de dezembro. O Winter Series aconteceu aqui em dezembro, então dá pra ver isso aqui bem legal, né? Tranquilo. Hoje em dia tem várias séries, né? As maiores aí, Scoop, W-Cup, na minha opinião. Talvez tenha outras aí que eu esteja esquecendo, mas são as melhores, assim, né? Que tiveram aí.
Então agora aqui fazendo a análise do ano de 2019 inteiro, do 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Então vocês podem ver aqui que no ano eu tive 5.873 jogos, foi uma média geral de 20.8 jogos por dia, o stake médio geral do ano foi de 15.92 e o lucro final foi de 30.841 dólares, o ROI total de 29,7%. Então galera, a análise aqui do ano, vocês podem ver os hits que eu tive ao longo do ano, né? Vai aparecer os melhores, teve esse aqui 2.848, no 550 Daily Marathon no início do ano, aí depois já teve o outro aqui de 1.816, que foi cravadinho no Hot 1650, aí teve esse outro aqui, 8.953, em um torneio do Scoop, que foi 55 Six Max Turbo, 200k garantidos. Eu terminei na 5ª posição de 5.343 jogadores. Teve esse outro aqui, o Bounty 11, que eu puxei 4.824, ficando em segundo de 10.583 jogadores. Teve esse outro aqui que foi o torneio do Galactic, que eu cravei, né? Torneio de série cravado, top demais, né? Pagou 8.872 euros. Foi no PokerStars Espanha. 2.814 no torneio Hot 11. 1.857 no Big 22, 25k garantidos, peguei em terceiro dele, e aqui 2.080 no torneio de Bounty Builder 22, que eu peguei em segundo de 1.485. É importante ressaltar aqui que nesse ano, pelo que vocês puderam perceber, eu estava jogando só no PokerStars, no PokerStars Espanha. No ano de 2020 eu já estou jogando em vários outros sites. Então assim, quando chegar o final do ano aí, se vocês quiserem que eu faça uma análise, eu posso fazer, depois que virar o ano, uma análise do meu ano de 2020, mostrando os melhores resultados, como foi cada mês. Vocês percebem aí que eu analisei cada um dos meses e cada mês teve uma quantidade diferente de jogos que eu fiz, teve uma quantidade diferente que eu ganhei ou que eu perdi, o ROI foi diferente. Teve um mês que me consideraram como Shark, outro mês consideraram como Fish no curto prazo. Ou seja, essa análise de curto prazo não quer dizer nada, um mês de um jogador não quer dizer nada. O cara tem que ter pelo menos um ano ali de amostragem ali, ou então quanto maior a sua amostragem, mais confiável ela vai ser para você dizer alguma coisa. Então o que eu quero falar aqui para vocês com esse vídeo sobre essa pergunta que vocês tanto fazem, que é qual que é o salário de um jogador de poker? Dá para viver de poker? O que eu tenho para responder para vocês é o seguinte: seus ganhos podem ser bem diferentes dos meus, mas se você dedicar bastante, é possível você viver de poker sim, entendeu? Faz diferença o momento que a variância positiva vai estar a seu favor ou a variância negativa, né? Porque você pode ver que vai ter meses que a variância positiva vai estar a seu favor, vai ter meses que ela vai estar contra você, e se for um mês de série que você estiver runando bem, o seu lucro no anual vai ser muito maior. Se for um mês que não tem tanto evento legal ali, ou se você runar em eventos mais baratos, seu lucro vai ser bem diferente. Mas no final das contas, se você jogar bem, no final de um ano, você vai sair lucrando. O quanto você vai sair lucrando, existem vários fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente nisso, mas não tem como você definir o salário de jogador de poker. Provavelmente, se eu fizer a análise do meu ano de 2020, vai ter algo totalmente diferente desse ano de 2019, e se eu fizesse dos outros anos para trás, seria outra coisa ainda totalmente diferente. Principalmente que em cada buy-in, cada stake médio, tudo muda bastante, tá galera? E tamo junto galera, se vocês gostaram desse formato aí, deixa aí no feedback, comenta aqui pra mim, principalmente aqui no YouTube, que vocês comentando no YouTube gera relevância pro canal e eu posso fazer mais vídeos que vão impactar mais pessoas e gerar mais relevância pro canal. Tamo junto galera, aquele abraço!